Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá, pessoal? A gente vai começar relembrando, e eu coloquei para gravar porque eu sei que assim como a aluna teve dúvidas, outros alunos podem ter tido dúvidas também, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o Sistema de Informação em Saúde, que é o SIS, e Registro em Saúde, né? A gente vai relembrar também sobre a última aula, né, que a gente falou sobre a história da saúde no Brasil, né? A gente vamos hoje debater um pouquinho desde a chegada da família real, né, que instituiu algumas medidas de políticas, né, na saúde, né, da população, né, que foi com a chegada da família real que houve um marco, né, um marco histórico, né, por conta que passaram a vigiar melhor os portos, e aí hoje a gente vai tentar relembrar até o SUS mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o CAPES, né, mas afinal, né, o que seria esse CAPES? Esse CAPES, pessoal, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensões, ele foi um marco da medicina previdenciária, né? A gente já até comentou isso hoje, agorinha. Só que eu vou relembrar para os alunos que ainda estão um pouquinho com dúvida, né? Essas caixas, eles são fundos que foram organizados pelas empresas, né, para que os trabalhadores eles tivessem acesso à assistência médica. E aí essa CAPES ela veio com a criação da Lei Eloy Chaves em 1923. Então foi Eloy Chaves que percebeu que os trabalhadores eles adoeciam, né, quando eles viajavam. E aí ele acabava perdendo mão de obra porque esses trabalhadores não tinham acesso à saúde, né, à medicina, eles não tinham acesso à medicina especializada. Então, ele resolveu criar o CAPES, que são as caixas de aposentadorias, né? Para que aqueles trabalhadores eles pudessem ter uma assistência médica. E ele é bipartite, porque quando vocês ouvirem falar de bipartite, tripartite, por que é bipartite? Porque quem contribui é a empresa, né, e o empregador, tá bom? E se vocês se aprofundarem na história, vocês vão perceber que o CAPES ele veio. Quem começou a contribuir foram os ferroviários, por conta que Eloy Chaves ele era político, fazendeiro e ele trabalhava com ferroviários. E foi ele que instituiu o CAPES, tá bom? Em seguida, né, com o passar dos anos, o CAPES ele parou, né, e veio o IAP. O que seriam os IAPs? A diferença de CAPES para IAPs é que nos IAPs, cada categoria profissional ela tem o seu sistema de previdência, tá? De assistência médica. Como eu falei para vocês, né? Os enfermeiros eles contribuem, o empregador ele contribui e o governo também vai contribuir. Então, o IAP ele é tripartite e ele perdurou aí por um bom tempo também. O IAP ele durou de 1933 a 1966. Meninos, não se assustem com essas datas, tá bom? É muita data mesmo, mas não se assustem, tá? Assim, o que eu peço para vocês assim, oi? Alguém falou, eu acho. Tem alguém com dúvida? Acho que não, né? Assim, que eu Não, não, né? só tá dando tipo microfonia, sei lá, tá falhando. Eu tô escutando bem falhado. O restante tá ouvindo falhado também? Não, Não, tá de boa. Eu acho que é a tua internet, então. deve ser a minha internet, eu moro na zona rural. Oh, meu Deus. Então, É igual tu, quando tu tava falando, eu não tava entendendo nada, tava falhando direto. mas, Tá, pode prosseguir. gente, quem tiver com a internet ruim, a aula vai gravada, tá bom? Não, dá pra entender, só às vezes falha. Algumas Alguém tá me palavrinhas. ouvindo? Não é Sim, que a minha falha, ela meio que atrasa o áudio. Eu percebi. Mas tá certo, então. Vocês entenderam a diferença de CAP e IAP? Agora sim. Ai, que bom, graças a Deus. essa última explicação ficou mais, Mas ficou mais certinho. ficou mais explicado, mais explícito, até deu pra entender mais. Que bom. É porque Pode ontem prosseguir, professora. a gente começou desde 1500, né? Desde a chegada dos portugueses. E assim foi muita coisa mesmo. Mas
Hoje a gente vai dar aquela relembrada mais de boa. E aí, sempre no início da aula, eu gosto de relembrar o que a gente estudou no dia anterior, para vocês refrescarem um pouquinho. Essa parte de 1500 da família real chegar, eu deletei. Não se preocupa não, tá? Que teve essa parte, foi? Gente, Eu nem me lembro mais. eles não vou nem explicar então, porque eu não vou cobrar, mas assim, é importante vocês saberem, tá? Depois tu olha a aula de novo. Essa parte ficou até... Se eu for explicar a aula de ontem, a gente vai perder muito tempo hoje, mas... Não, prossiga. Tá bom, então vou prosseguir. Se você tiver dúvida, pergunta. Pode passar. Tá bom, então. Vamos lá. Então, né, depois do IAP, a gente viu que todas as categorias, elas foram divididas, né? Cada categoria contribuía, né? E aí eles passaram a ter apenas um sistema previdenciário. E qual foi o próximo instituído? Vocês lembram? Depois dos IAPs? Quem foi que veio após os IAPs? Vocês lembram? E ele teve curta duração, ele era um pouquinho bagunçado, não organizava direito o sistema. Isso, o INPS, né? O INPS, ele veio lá entre 1666, né? Eu não lembro muito bem a data, mas eu acho que foi 1966, desculpa. E a outra data, acho que ficou até 1977. E aí o INPS, ele administrava o serviço de assistência médica e de previdência social. Então, acabou que ficou meio bagunçado, entendeu? O sistema. Acabou que teve muito desvio, né? E o governo, ele mesmo decidiu desmistificar, separar, entendeu? A medicina, a assistência médica e previdência social, né? E após o INPS, veio o INAMPS, né? Que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. O INAMPS, pessoal, ele perdurou aí por muito tempo mesmo, tá? O INAMPS, eu acho que ele parou mesmo assim O INAMPS, ele foi trocado só quando surgiu o SUDES, tá? Então, o INAMPS, ele durou assim até 86, 88, mais ou menos. Que só em 88 que foi instituído o SUS propriamente dito, tá? E assim, o INAMPS, ele também continuava sendo para os trabalhadores formais, né, para as pessoas que contribuíam. E essa contribuição, ela não é facultativa. Vocês, às vezes, podem chegar a fazer alguma prova para concurso e colocar lá: a contribuição do INAMPS é facultativa. Não, vocês já vão ver que está errado, né? É obrigatório a contribuição do INAMPS, tá? E aí o INAMPS, com o passar do tempo, ele ampliou também, porque antigamente só tinha acesso os trabalhadores de carteira assinada, né? E o INAMPS, ele ampliou para aqueles trabalhadores informais, né? Mas todos eles tinham que contribuir, né? Porque senão eles não tinham acesso à saúde, tá? Eles pagavam, recebiam a carteirinha e aí eles tinham essa assistência à saúde, eles e os dependentes, mas todos tinham que contribuir, tá bom? Então, ele não era aquele sistema universal, né, que a gente conhece como SUS, né? Só na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que foi aquele movimento que reuniu vários segmentos da sociedade, estudiosos, que veio essa questão, né, que foi abordada essa questão, né, eles queriam unir a medicina preventiva e a curativa. O que seria isso? Na época, no passado, quem cuidava da medicina preventiva era o Ministério da Saúde, e aí... na 8ª conferência eles quiseram unir, eles queriam que todas as pessoas tivessem acesso à saúde e não somente as pessoas que contribuíam, né? Que contribuíam no INAMPS. Mas, assim, reformar completamente o sistema de saúde no Brasil só aconteceu mesmo, assim, em 88, tá? E entre esse ano de 86, que foi quando aconteceu essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, e o ano de 87, e 88, na verdade, né, que veio o SUS, tinha o ano de 87, né? E o que aconteceu nesse ano? Aconteceu
que esse interesse pessoal, o governo ele aceitou, né, a sugestão da 8ª Conferência de 86 de oferecer gratuitamente essa medicina preventiva e curativa, que não era gratuita, né? A gente tem que focar bem nisso, né? Ela não era gratuita. E aí eles gritaram, né, com isso, o governo ele criou o SUDES, né? Que em 87, o que é o SUDES? Vocês percebem que tem um desenho aí, né, que separa o SUDES do SUS. O SUDES, ele é um sistema único descentralizado de saúde. O SUDES ele foi uma iniciativa do próprio INAMPS, no sentido de universalizar a assistência, até para quem não beneficiava, para quem não contribuía, entenderam? E essa descentralização do SUDES, ela era horizontal. Meu Deus, como assim? O que é horizontal, professora? Ocorria da seguinte forma, pessoal. Cada estado coordenava as ações de medicina curativa. E o Ministério da Saúde, ele ficava somente com as ações de medicina preventiva. Vocês estão entendendo? Vou sempre pedir o feedback de vocês. Eu tô entendendo, eu queria só tirar uma dúvida. O slide tá passando imagem porque o meu tá travado. Eu não sei se a minha internet tá Não, é funcionando, porque não. A mesma agora... coisa que eu ia acabar de perguntar. Não, meninos, é porque eu tô relembrando a aula de ontem. Ah, tá parado então, né? Tá, a gente ainda vai iniciar a aula de hoje. É porque eu percebi que ontem foi muita informação e eu não quero vocês com dúvidas, tá? Ah, tá. Então a gente vai relembrar, mas a gente vai estudar mais sobre SUS, não se assusta, tá bom? Tá. Então, voltando. Oi? A Thalia falou, eu acho, não entendi, Thalia. Tá falhando. Tá falhando. Se quiser, manda no chat que eu dou uma olhadinha. Tá, gente? Se vocês quiserem perguntar, vocês perguntem no chat. Eu vou tentar dar uma olhadinha durante a aula, tá bom? Então, vamos voltar. Em 87, né, foi criado o SUDES e ele era descentralizado. O que seria esse descentralizado? Essa questão da saúde, ela ficava voltada para os estados, tá bom? E só em 88 é que o INAMPS ele foi acabado do papel, né? E o Ministério da Saúde passou a assumir tanto as ações preventivas quanto as ações curativas. Então, na Constituição de 88, eu vou ter uma descentralização vertical e não mais horizontal. Ou seja, pessoal, eu vou ter o Ministério da Saúde como único gestor nacional, tá? Não vai ser mais designado para os estados, igual era no SUDES. Eu vou ter os secretários estaduais de saúde, tá bom? E eles vão ser os gestores estaduais e os secretários municipais como gestores municipais. Então, eu vou ter apenas um único gestor nacional para gerenciar tanto a medicina preventiva quanto a medicina curativa. E aqui, a partir daqui, de 88, é que vai iniciar, de fato, a história do SUS. E a gente vai entender melhor sobre o SUS quando a gente estudar a Lei 8080, de 1990. Fechou? Fechou. Então tá, vamos lá, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre sistema de informação em saúde. A gente vai sair um pouco dessa parte do SUS, tá? Eu espero que vocês... Todo mundo respire agora. Oi? Todo mundo respire, que é novo assunto, né? Respira, bebe um copo de água, não me odeiem por isso. É complicado mesmo o SUS, tá, gente? Mas é importante para a prova, tá bom? Eu vou tentar... A apostila tá no grupo, professora? Tá, gente, tá no grupo a apostila. Na apostila, o slide, ele complementa a apostila. Se não tiver um assunto na apostila, tá no slide, tá bom? Vocês podem estar estudando tanto pelo slide quanto pela apostila, tá bom? Eu vou mandar o slide no final da aula, tá? Dessa aula aqui, tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Eu ia falar uma coisa. Ah, tá. Eu pensei numa dinâmica para tornar a nossa aula mais legal, porque estudar SUS é difícil mesmo. Como eu já marquei trabalho com vocês na sexta-feira, vai ser estudo dirigido. Porém,
eu quero que vocês estudem um pouquinho para segunda-feira. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre os princípios do SUS, segunda-feira. E aí, quem quiser, é opcional, porque a gente já vai ter 3 pontos de trabalho. Ganhar um pontinho a mais, estuda um princípio e apresenta para mim, tá bom? Que aí na segunda-feira a gente faz essas apresentações, para a aula não ficar tão chata. Como assim? Eu não entendi. Estudar pegar um desses pontos? Não, um princípio. É porque assim, amanhã a gente vai estudar a Lei 8080 e a Lei 8.142. É lei, então a gente vai ler muito amanhã. E aí, na segunda-feira, a gente vai estudar só sobre os princípios do SUS, as doutrinas e os princípios. Amanhã a gente já vai ter um feedbackzinho sobre o que é esses princípios. E aí eu quero que cada um pegue um princípio, por exemplo, universalidade, e fale um pouquinho da universalidade, equidade. E quem falar vai ganhar um ponto extra. Pois é, pegar tipo um ponto principal e fazer tipo um resumo do que entendeu. Isso, um princípio do SUS, no caso, tá? Um princípio, uma doutrina. Tá. Eu vou mandar um áudio no final da aula explicando direitinho, mas é opcional, como eu falei, porque eu já vou passar o trabalhinho valendo 3 pontos. É ponto extra. É pra apresentar pra turma ou só pra você? Oi? É pra apresentar pra turma ou só pra senhora? Pra turma, na plataforma. Ah, tá. Eita. Tá bom? Mas é quem quiser, beleza? Pra aula ficar mais interessante. A senhora vai mandar o áudio falando, né? Porque eu não entendi nada, porque estava sem internet. Tá bom, eu mando sim, tá? Um áudio explicando pra vocês. Hoje o negócio aqui tá complicado. Então tá. Vamos continuar, tá bom? Sistema de informação em saúde. E registro em saúde. A gente vai estudar hoje, a aula é um pouco comprida, mas vamos lá. O que seria o sistema de informação em saúde? Ele é um conjunto de componentes que atuam de forma integrada por meio de um mecanismo de coleta. Então, vou ter uma coleta, um processamento, uma análise e, posteriormente, uma transmissão da informação. Ou seja, né, vai ter aquela coleta de dados. Esses dados eles vão ser processados e analisados para posteriormente eles serem transformados em informações e eles serem divulgados e se tornarem públicos, tá bom? O propósito é selecionar os dados pertinentes e transformá-los em informações para as pessoas que planejam, financiam, promovam e avaliem os serviços de saúde. Esse é o conceito segundo a Organização Mundial de Saúde, em 1981. Tá bom? Esse é o conceito de sistema de informação em saúde. Gente, acho que tem alguém com o microfone ligado, tá dando uma microfonia. Já, pronto. Era o meu. Ah, tá. Quem não conseguir, não se preocupa, tá? A gente vai ter a aula gravada amanhã, tá bom? Eu mando a aula gravada. Agora a gente vai falar sobre dado. Antes da gente falar sobre sistema de informação, a gente tem que saber 2 conceitos importantes. O que é dado e o que é informação. Já que a gente viu que o sistema de informação, ele coleta esses dados e esses dados eles são processados, né? Então, o que é dado? Dado, pessoal, nada mais é do que uma matéria-prima para a nossa informação. O dado ele é uma matéria-prima, é uma série de fatos que servem como base para a gente construir uma informação e ter um conhecimento, né? O dado ele é um valor quantitativo ou qualitativo que serve para caracterizar um fato ou uma circunstância, né? E como eu falei, é a matéria-prima para a gente produzir a informação. E a informação nada mais é do que uma estruturação, né? Em uma organização desses dados. Ou seja, a informação ela é o resultado de aplicar contexto aos dados, né? Ela é uma descrição de uma situação real associada ou um referencial explicativo, tá bom? Então, isso é dado e isso é informação. Nós temos alguns tipos de dados.
Dados demográficos, né? Que os dados demográficos eles vão nos ajudar a saber um pouco mais sobre informações socioculturais, econômicas, étnicas. Ele nos traz informação da sociedade como um todo ou de um grupo específico. Nós temos os dados ambientais e socioeconômicos. Os dados de morbidade, né, que são os dados coletados a partir das doenças. Os de mortalidade, que são os dados coletados a partir dos óbitos. E os de notificação de surtos ou pandemias. Esses são os tipos de dados que nós temos. Dentre esses dados, né, que a gente tem, dentre esses tipos de dados, nós temos os dados primários e os dados secundários. Como o próprio nome já fala, né, primário vem de fonte primária, né? São os dados que são levantados diretamente da população pesquisada. Exemplo, tem um pesquisador, né, que está estudando sobre um surto de determinada doença. Esse pesquisador, ele mesmo vai até a população para colher as informações para que ele possa fazer o embasamento da sua pesquisa, né? Os dados primários, ele é retirado diretamente da fonte, tá bom? Os dados secundários, ele é uma fonte secundária. São os dados já existentes, ou seja, são aqueles dados que eles já são arquivados, registrados, processados e até mesmo publicados, né? São aqueles dados que já foram coletados por outra pessoa durante um processo de pesquisa diferente. E esses dados secundários, eles são mais rápidos e eles também obtêm um menor custo, tá? No levantamento de dados, nós temos os dados contínuos, os periódicos e os ocasionais. O que são os dados contínuos? São os que já vão sendo registrados na medida em que eles vão ocorrendo, como os casamentos, os óbitos, os nascimentos, eles já são quantificados conforme eles ocorrem. Os periódicos, eles são aqueles que acontecem, né, periodicamente. Um exemplo seria os jornais, né, as revistas. Aqui eu coloquei como o ressarcimento da população pelo IBGE. São dados periódicos que ocorrem periodicamente. Os dados ocasionais, eles são realizados sem a preocupação de uma continuidade ou de uma periodicidade. Aqui posso colocar como exemplo os estudos que são publicados em revista científica. Eles não necessitam ter uma continuidade para serem publicados, tá bom? O que a gente tem, né? Quais são as funções desses dados, né? O que eles nos fornecem? Eles nos respaldam, né? Eles respaldam a operação diária e a gestão de atenção à saúde. E eles ajudam a conhecer e monitorar o estado de saúde da população e as condições socioambientais. Esses dados, pessoal, eles nos ajudam a tomar decisão para que possa ocorrer um planejamento e através desses planejamentos a gente possa executar as ações que são pertinentes, né, para que se possa combater o problema final e no final a gente vai fazer aquela avaliação para ver se a gente conseguiu alcançar o objetivo, tá? Então, essas são as funções dos dados. Aqui eu coloquei para vocês os principais sistemas de informação em saúde, que vocês vão ouvir falar durante o decorrer do curso, nos estágios também, tá? O SIM, né, que é o sistema de informação sobre a mortalidade, tá? Esse sistema, né, como o próprio nome já fala, ele vai quantificar os óbitos e ele é feito através da declaração do óbito, né, da declaração de óbito. Com o uso desse sistema é possível o conhecimento e a distribuição dos óbitos por faixa etária, por sexo, por causas. É um impresso que a gente vai ter que preencher sempre que houver um óbito, a declaração de óbito, tá bom? O SINASC
ele é o sistema de informação sobre nascidos vivos. Esse sistema, ele vai quantificar, né, os nascidos vivos através da declaração de nascidos vivos. Ele é um sistema utilizado para obter a regulação de dados sobre o nascimento, tá bom? O SI é um sistema de informação hospitalares do SUS, tá? Esse sistema de informação, ele vai quantificar as internações hospitalares através da autorização de internação hospitalar. O CIA é um sistema de informação ambulatorial do SUS. Ele vai quantificar os atendimentos que são feitos nos ambulatórios e é através do boletim de produção de atendimento ambulatorial, que também é um impresso que é preenchido, tá? O SINAM é o Sistema de Informação de Notificação e Agravos, e ele vai notificar os agravos e as doenças de notificação compulsória, tá? E ele é alimentado pela ficha individual de notificação. Vocês vão ver esses impressos, principalmente esses aqui do SINAM, em estágio de saúde coletiva, que vocês vão ter a oportunidade de preencher esses impressos, tá? O SISVAN é um sistema de informação em saúde, de vigilância alimentar e nutricional, tá? Vai quantificar o estado nutricional do paciente e ele é feito através do boletim da produção da assistência nutricional. Esse aqui geralmente é mais para nutricionista, tá bom? E o CIS-HIPERDIA, né? O CIS-HIPERDIA, ele é voltado para a atenção da hipertensão e do diabetes e é feito através de uma fichinha de cadastro de pacientes diabéticos e de pacientes hipertensos. Então, pessoal, esses aqui, eles são os principais sistemas de informação em saúde, são os principais impressos que a gente preenche quando acontece uma mortalidade, como o SIM, quando nasce um bebê vivo, como o SINASC. Então, a gente está preenchendo esses impressos conforme vão acontecendo. E esses impressos, né, alguns deles têm que ser alimentados mensalmente, tá bom? Eu coloquei aqui, né, uma imagem, né, de uma declaração de óbito, só para vocês verem como que é, né, a declaração de óbito. A gente tem a parte da identificação, aqui a residência, a ocorrência do óbito, né, onde que foi que ocorreu esse óbito, se foi no hospital, no domicílio, como que você vai preencher, vai depender, né, das informações que você tiver, do familiar, do paciente. Se for fetal ou menor de 1 ano, você vai preencher aqui nessa parte, tá bom? Aqui tem um exemplozinho e aí vocês podem observar melhor quando eu enviar no grupo o slide. Aqui eu coloquei um exemplo da declaração de nascidos vivos, tá? Como que vocês vão ter que preencher. Local do nascimento, se foi em hospital, outros, o nome da mãe, a gestação e parto, se foi parto normal, com quantas semanas essa mulher teve o parto, se o bebê ele é a termo, se ele nasceu dentro das semanas corretas, prematuro. Aí aqui tá tudinho, todas as informações que vocês têm que preencher, tá bom? Eu consegui esses 2 exemplos para mostrar para vocês, a declaração de óbito e de nascidos vivos. Em relação à declaração das notificações de doenças e agravos, vocês vão ter contato pessoalmente quando vocês forem para estágio de saúde coletiva, tá bom? E o que é esse DataSUS, né? O DataSUS, né, ele é um site que vai disponibilizar para a gente informações que vão servir para a gente subsidiar análises objetivas da situação sanitária, para a gente ter tomadas de decisões baseadas em evidências e elaboração do programa de saúde. Então, né, lá nós vamos encontrar os dados secundários, né, que já são os dados sobre a população, sobre a região demográfica, e esses dados, eles vão nos ajudar a embasar um estudo, por exemplo. Então, a gente encontra informações secundárias no DataSUS, ele traz vários e vários dados, tá bom?
E aí, galera, vocês têm dúvida? Muita informação para 10 minutos. Oh, meu Deus. Gente, infelizmente é muita informação. Mas o que eu quero que vocês saibam é sobre quais são os principais sistemas de informação, o que cada um trata. Essa questão de preencher esses impressos, vocês vão ser oportunizados em estágio, tá bom? Não se assustem. Mas isso mesmo, a disciplina. A diferença de dado, de informação, dado primário e secundário, tá bom? Fechou? Fechou. Então tá. Eu vou mandar o slide, não se assustem. Amanhã a gente também dá mais uma reforçada, tá? Agora vamos falar um pouco sobre prontuário, anotações de enfermagem. É muito novo para vocês? É muito novo para vocês esse assunto, né? Porque vocês estão iniciando. Mas vocês vão ter muito contato com a anotação. Vocês vão ver que é muito importante. Então eu já queria, né, saber de vocês, se vocês têm uma noção porque que essas anotações elas são importantes. Quem quer participar? Gente, geralmente para ter um controle, né? Uhum. Do que ocorreu com o paciente, para ver os... tipo assim, vamos supor, no prontuário tem lá as anotações de por que ele voltou, da última vez que ele teve. Para ter uma noção básica mesmo do estado de saúde já do paciente. Eu acho que é isso. Uhum. Também pode ser prestar um serviço de qualidade, né? Como a Thalia falou, né? Então você tem que ter noção do que está se passando com a pessoa. Então essas informações... E às vezes, geralmente, o paciente vai com uma coisa recorrente. Verdade. Então, geralmente, no prontuário já vai ter. Parabéns. Tipo ter um histórico, né, da saúde dele, porque que ele fez, porque que ele foi, todo o problema de saúde dele, né? Ele é alérgico a alguma medicação. Parabéns. Aí depende, se a ficha dele for muito extensa, ele não vai ter mais nada. Pode mandar voltar, né? É mais um resumo da vida dele. Tem uns pacientes assim que a ficha é extensa. Até agora eu ouvi vocês falando muito que é importante por conta do paciente, né? Eu queria saber de vocês, se vocês sabem por que ela é importante para nós profissionais. Assim, Para manter um controle? Para não levar um processo. Também, era isso que eu tava querendo chegar. Isso mesmo. Dependendo vamos supor que eu faço uma anotação de um paciente e eu faço alguma coisa errada. Aí vai mais adiante, pode ocorrer até um problema, igual o que o moço falou de, tipo, uma alergia, se ele tem uma alergia de um remédio e eu não deixo especificado que ele tem alergia de alguma coisa. Aí mais na frente ele vai e toma um remédio. É isso mesmo. Então é meio que um resumo da vida do paciente em cada vez que ele vai. Para ambos, né? Uma proteção para ambos, né? Essas informações. Praticamente uma ajuda para outra pessoa que for substituir a antiga, né? Porque vai Isso, próximo. outra. Para indicar as possíveis causas. Remédio. Isso mesmo, galera. Isso ocorre também, na troca de plantão, né? Tipo, eu tô num horário e eu vou embora para entrar outro. Aí eu já deixo tudo resumido, que remédio ele tomou, que hora ele tomou, o que ele tem alergia. Então tem que estar tudo exatamente certo para não ter erros que prejudiquem a saúde, né? Isso, gente. Imagina o paciente toma aí uma dipirona, é alérgico, morre, quem vai pegar o BO? Caiu. E exatamente. E aí, se você tiver anotado, né, que você não admite que o paciente é alérgico, a gente evita, né? A anotação, ela serve como embasamento, né, pra gente. Ela serve como uma defesa mesmo, para que a gente possa mostrar, né? Por exemplo, igual você falou sobre o paciente que é alérgico à medicação. Se a gente anotar, e caso aconteça de trocar o plantão
outro técnico não olhar direito o prontuário e ir lá e administrar uma dipirona, por exemplo, e aquele paciente tiver uma reação alérgica, se você anotou, você está respaldado que você fez a anotação. E aí você vai falar, né? Digamos, não vai cair mais sobre você aquela culpa. Então, isso é prova para você, né? Prova cabal num julgamento, por exemplo, serve como sua defesa, vai ser no tribunal. Isso mesmo. Uhum. É a responsabilidade do próprio profissional. Uhum. Então, agora, se a outra assumir com o prontuário, aí já era. Então é isso, as anotações elas são extremamente importantes, elas são a nossa arma, né? A gente tem que anotar tudo que a gente faz, todo o atendimento do paciente, como que ele tá, qual medicação a gente fez, se ele tem alguma alergia, como que estavam os sinais vitais dele. Então, a hora que ele tomou. Isso, as horas, quais foram os medicamentos, se foi via oral, como que tá a saturação, como que tá os sinais vitais. Para isso mesmo, para a gente ter um embasamento, né? Para servir como embasamento, como prova para nós mesmos, tá bom? Agora vamos prosseguir. A documentação do paciente, ela é o prontuário, tá? E os demais documentos inerentes ao processo de cuidados de enfermagem, que são os livros de ocorrência e os relatórios, constituem a finalização do processo de cuidado do paciente. Então, as anotações elas são importantes para tudo isso que a gente comentou anteriormente, né? Elas trazem uma maior visibilidade da nossa profissão, elas permitem que a gente faça um planejamento mesmo da assistência do paciente, né? Elas vão refletir na nossa produtividade, na produtividade da equipe, e ela também serve como prova, né? Para a gente, serve como defesa para a gente, ou até mesmo para incriminação de outros profissionais, né? Então, a anotação é a nossa arma, é o nosso respaldo, tá bom? Aqui, né, a resolução do COFEN 358 de 2009, ela vai dispor sobre a sistematização da assistência de enfermagem, né, que é o SAI, e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado de enfermagem e da outras providências. E o artigo 6 da Revolução, ele diz que a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, né? Deve ser anotado, tá? Aqui. E a resolução do COFEN 311 de 2007, ela aprovou a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEP. E ela incluiu mais 6 novos artigos sobre as anotações de enfermagem. E a gente hoje vai falar sobre os artigos 41, 68, 71 e 54, tá? No artigo 41, ele fala que prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas e necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Aqui está falando que a gente deve tanto escrever no prontuário todo o cuidado com o paciente, né, todo o procedimento, e a gente também deve passar o plantão, né, para o próximo profissional e falar todo o acontecimento, né? Paciente dizer, fulano de tal, paciente seu Rodrigo, por exemplo, ele não aceitou a dieta hoje, ele não fez cocô, então ele não está mais deambulando. A gente tem que passar todas as informações quando a gente for passar o plantão, tá bom? Aqui no artigo 68 fala que registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa, né? Então é isso, a gente deve sempre registrar no prontuário e a questão do livro de enfermagem também, tudo que aconteceu no nosso plantão, no nosso dia a dia, tá? No artigo 71, nós devemos incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. E o capítulo 1 da seção 3, ele prevê que é dever, né, do profissional de enfermagem. O que é dever da gente? No artigo 54,
a pôr um número e a categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando no exercício profissional. Portanto, né, as anotações de enfermagem, seja na evolução, na prescrição, ou em relatórios, ou em qualquer outro documento, ela constitui uma responsabilidade e dever do profissional. E nós devemos colocar sempre o número e a categoria de inscrição, conjuntamente com a nossa assinatura. Aqui a gente também tá vendo que o uso do carimbo, ele é facultativo, tá? Só que o carimbo, ele é muito utilizado, né? Porque ele é benefício para nós mesmos, porque já pensou você ter que escrever seu nome completo, né? O número do seu registro, do seu COREN, é muito maior, né? E se você carimba e só assina, facilita bastante, né? E o uso, ele é indicado do carimbo, tá? Ele é facultativo, utiliza quem quer, porém ele é indicado porque ele é econômico e ele faz com que nós gastemos menos tempo, tá? E economiza bastante a mão. Com certeza, né? Então, gente, o conceito de anotação de enfermagem é que ele é um registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente e ele se refere às condições bio, psico, sócio e espirituais, os fatos ocorridos, os procedimentos que foram executados e a avaliação da assistência de enfermagem prestada, né? E isso daí ele vai permitir a continuidade dos cuidados. Hoje em dia, tem o uso dos POPs. Eu não sei, eu vou falar para vocês um pouquinho o que seriam os POPs, né? São os procedimentos operacionais padrões. Geralmente os POPs, eles estão instalados em vários hospitais. Cada hospital, ele tem o seu POP. Isso facilita, sim, muito a nossa vida, a vida do profissional. O que é o POP, professora? O POP é um procedimento operacional. Por exemplo, tem um banho no leito. E aí você é novo, você foi contratado agora e você não sabe muito bem como fazer. Quando você chegar, digamos que você passou num concurso. Quando você chegar na instituição, no ERB, por exemplo, lá tem um POP. Lá você vai dar o banho no leito no seu José. E aí você vai olhar, vai ter o POP, e nesse POP vem registrado passo a passo de como que é dado o banho, os materiais que vai ser necessário, os procedimentos que você vai ter que executar. E aí isso facilita bastante a vida do profissional, né? E isso, com a anotação de enfermagem, ele permite uma continuidade nos cuidados. Ele facilita a nossa assistência de enfermagem, tá? As finalidades da nossa anotação é estabelecer uma comunicação com a equipe, né? Porque a comunicação na nossa profissão, ela é tudo juntamente com a anotação, tá? A gente tem que passar um plantão direito pro outro funcionário. Ela serve, né, como base da sistematização da assistência de enfermagem, que a gente vai estudar sobre essa sistematização em uma outra disciplina, tá? Ela constitui um documento legal também, ela acompanha, né, a evolução do paciente, ela serve como fonte para avaliar essa assistência prestada, testemunhar ações de enfermagem em processos legais, contribui para a auditoria e colabora para o ensino e pesquisa. Então, são essas as finalidades das anotações de enfermagem, tá? A gente deve anotar no prontuário, né, no livro também, tudo que foi importante para a continuidade da assistência, né? Tudo deve ser anotado. Todos os cuidados que a gente prestou, os sinais e sintomas, os sinais vitais do paciente, se teve alguma intercorrência, né? A resposta dos pacientes, igual eu falei para vocês, se o paciente aceitou a dieta, se o paciente tomou a medicação, se ele aceitou tomar a medicação, porque ele pode se recusar, né, a dieta também. Então, tudo isso a gente tem que deixar anotado, tá? O que a gente precisa para fazer essa anotação, né? De caneta e do material específico, o prontuário, o livro de enfermagem, os materiais que são necessários, né? Caneta e o impresso, tá?
Nós devemos também verificar sempre o tipo de impresso, né, a ser utilizado e as normas para o seu preenchimento, né? A gente tem que ver a questão da tinta, da cor da tinta, da caneta, onde a gente deve assinar, porque quando vocês forem para estágio, vocês já vão observar isso. Na grande maioria dos setores, com a mudança de turno, por exemplo, o turno do dia, ele assina de caneta azul. E o turno da noite, ele assina de caneta vermelha. E aí a gente tem que seguir os protocolos da instituição, tá bom? Verificar também se o cabeçalho do impresso está preenchido com os dados de identificação do paciente, né? Se não tiver, a gente vai completar. Iniciar a anotação sempre informando a data e o horário, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com relação aos horários. Digamos que o paciente ele vai tomar a medicação 1h, né? 13 horas da tarde. Você não vai colocar no prontuário 1h, você vai colocar o 1, o 3 e o Hzinho. Se for 3h30, o 1, o 5, o Hzinho de horas, tá? Ninguém coloca 1h, 3 horas. A gente tem que se ligar bastante com relação às anotações. A gente tem que fazer uma anotação direitinho, tá bom? Nós também não devemos rasurar, né? Em caso de engano, a gente também tem que colocar, sabe como, pessoal? A gente abre aspas e coloca digo, fecha aspas. Por exemplo, você vai fazer uma anotação e você vai colocar que o paciente tomou enalapril. Aí não era enalapril. Aí você coloca, abre aspas, digo, aí fecha aspas e coloca o nome do medicamento correto, tá bom? Nós também devemos escrever de modo exato, completo e legível, né? Não aqueles rabiscos, né, que a gente observa por parte de alguns profissionais da área da saúde. Nós devemos conhecer os médicos. Justamente, principalmente deles. 98%. Uhum. Mas se bem que agora está sendo digitalizado, né? Até as receitas, então tá ficando bem mais fácil. As receitas, graças a Deus, são digitais, porque é complicado, né? Só o rabisco. Uhum. Eu já ia começar a treinar meus rabiscos assim, ó. Gente, eu também vou pedir para vocês, eu sei que tá no início do curso, mas vocês são curiosos, eu já percebi, eu gostei bastante. Pesquisem sobre termos científicos. Assim, eu não vou cobrar de vocês agora, mas é bom para vocês já irem se familiarizando com o curso, tá? A gente, na área da saúde, a gente tem um dicionário que tem todos os termos científicos da enfermagem. Por exemplo, hiperpneia, dispneia. O que seria isso, professora? Dispneia, dificuldade para respirar. E aí, hiperpneia, respiração acima de 20 batimentos. RPM, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas vamos... Que língua é essa? Oi? Que língua é essa? É a língua que vocês vão aprender a falar. E as anotações vão ficar... É tipo uns códigos. As anotações... Meu amor de Deus, tá igual PM com código. É tipo o remédio, que tem o original e tem o genérico. Isso, basicamente. É a nossa língua, galera. Vocês vão falar agora iguais... Mas tem muita diferença? O quê? Do genérico pro outro? Só a fabricação, eu acho. Geralmente é o laboratório, o fabricante que muda, tá? Laboratório. Uhum. O efeito não é o mesmo no final? E o preço? Tá? Não, a diferença tá exatamente no preço. Mas o efeito é o mesmo. Essa questão é mais... O que muda é o laboratório. Isso. O fabricante. É justamente isso mesmo. Eu adoro vocês participam mesmo. Gostei. Essa turma é boa. Quero ver quando tiver todo mundo dentro da sala. Eu vou começar a sair da aula, a senhora vai me expulsar. Menina, vou não. Ixi, empolgante. Então, galera, uma atividade extra para vocês. Não vou dar ponto, mas pesquisa em termos científicos, vocês vão ver, meu Deus, o que é isso? Aí você já vai... Acabou de cair, não tem nem como eu... Já olhei aqui, é 5 folhas de termo, tá, gente? É de A a Z, do alfabeto, tá, galera? Tem aula hoje, não... Deletei essa parte. Vocês vão ver que os termos científicos têm da letra A à letra Z. São poucas letras do alfabeto que vocês não vão achar nenhuma palavra. Boa Eu sorte acabei pra de nós. deletar essa parte da aula. Mas vão dando uma estudada, é muito bom. Eu quero vocês fazendo uma anotação de excelência, tá? Vamos lá, vamos continuar.
Não, a de vocês, gente, a enfermagem capricha na anotação, tá? Vocês vão se deparar com prontuários muito bons, com termos técnicos Eu bem. tem bastante espaço, porque minha letra é enorme. Uhum. Mas tem A sim, minha também. tem Bem espaço redondona, para bem vocês grandona. fazerem. Tá bom, Precisa de óculos, hein, pra ver então, porque né? senão daqui a pouco vai virar uma conversa paralela. E olha, vamos voltar para a aula. Ela É falou, sobre isso e tá tudo bem. ela falou sobre a letra ser grande, né? A gente utiliza muita abreviação, tá bom? Por exemplo, BCF, que é batimentos cardíacos por Batimento cardíaco. Isso. IM, que é intramuscular, ECG, eletrocardiograma, RPM, respiração por minuto. Então a gente vai dando sempre uma abreviada, tá bom? Para tentar diminuir um pouco a anotação. Deixa eu fazer uma pergunta nada a ver aqui agora, mas referente aos materiais para aferir a pressão, não pode ser aquele digitalzinho, não? Não. É assim, a maioria. Porque ele é mais prático da gente. Mais prático não, porque aquele já tá a resposta lá, né? Gente, para aferir a pressão dela é com digital. Com esse outro, meu Deus, eu sou um zero à esquerda. Mas vocês vão Exatamente, por aprender. isso que a gente não aprende. Vocês vão treinar bastante a ausculta, galera. Vocês têm que treinar a ausculta. Vocês já têm? Alguém já tem? Tem o quê, professora? O esteto e o Eu tinha esfígmo? uma, mas não tinha muita Sim. utilidade. Eu acabei fazendo todinho. Agora vai precisar. Vai. Agora que eu vou precisar, eu quebrei, né? Vocês vão precisar em Tem. técnicas básicas de esteto, esfígmo. Vocês vão aprender a dar banho no leito, a fazer curativa, uma disciplina top. E aí essa disciplina Ai, curativa, adoro. já sabe fazer? A gente vai aprender a suturar também? Suturar Ela sabe não. fazer o aferir, depois o curativo, né? Não, gente. Vocês não Quase aprendem isso. não, a suturar, A tá? gente vai aprender a suturar? Não. Ai, Infelizmente não. Vocês aprendem técnica de curativos, mas não sutura, tá? Só quem sutura é o. Só sutura o enfermeiro obstetra, no caso, que é aquele enfermeiro que faz obstetrícia, e o médico também, tá? O técnico só curativo, né? Ele faz o curativo, sim. A limpeza. Isso, a limpeza, a asepsia, né, do curativo, ele Asepsia. fecha. fica com a pior parte. Oi? É a bucha. Já tá as cobaias. Mas não, Vai ser os babecos. vocês vão Os gostar, galera. Calma. Na verdade, a maioria que começa é badeco, né? Porque nos estágios, enfermeira é badeco, médico é badeco. Mas é assim mesmo. Tudo. A gente faz de tudo. Pra tudo a gente tem que passar pelos badecos primeiro. Agora, sério, uma coisa que eu já vou deixar bem clara aqui, ó. No dia do meu estágio, se a minha professora me jogar lá e me deixar sozinha, me abandonar, vai ser um negócio complicado. Menina, Você que lute. tu vai ficar com medo do professor do teu lado te avaliando. Tu vai dizer, vai dar uma volta, professor. É pior, sabia? Com eles olhando, a gente fica mais nervoso. Tem gente que não consegue. É mais pressão. Tem gente que não consegue. Não, eu prefiro ele lá do meu lado olhando, falando, ó, é assim, do que eu fazer uma burrice. Mas assim, vocês vão ver que Não, vai dar menina. Tu vai ver quando tiver, tu já vai estar se sentindo a enfermeira. Vai ser tudo só. Vocês vão ter medo só no primeiro. Depois vocês já vão estar fazendo medicação, acesso, curativo, calçando luva estética, fazendo tudo sozinho. Vocês vão ver. Dando banho no leito. O professor ele vai ficar com vocês, não se preocupa não, tá? Nossos preceptores, eles são bons. Eles ficam sempre com o aluno no início e eles vão vendo conforme o aluno for melhorando, for evoluindo. Aí ele vai deixando o aluno mais sozinho. Mas eles não abandonam não, Não, tá? porque aconteceu a minha amiga quando ela foi fazer o primeiro estágio dela, a professora simplesmente faz isso aí e sumiu. Meu pai, sério. Ah, E é eu já daí ouvi que você vários tá relatos. Desde Que é agora, meio que assim mesmo. Não, gente. Então tá acontecendo isso, mas é até bom. Se acontecer, me fala, porque eu vou conversar com o professor. Porque o professor ele tem que estar do lado de vocês. E outra, porque geralmente Eu acho- Realmente, porque é responsabilidade. tipo- lá no segundo, terceiro, tudo bem, porque ela já vai Isso. estar familiarizada. Agora, mas sabe. no primeiro dia, tu só chega, faz isso e isso e isso. Já vai ter noção do que tu precisa fazer. e outra, gente. Já tudo.
vocês não podem fazer nada em estágio sem estar seguros. Professor, isso, tem que mostrar segurança. Eu sei fazer, professor, essa medicação. Você sabe? Sabe para que serve? Sei sim. Aí você vai lá e faz. Se você não souber, não tiver seguro, peça para o seu professor fazer. E aí você observa e na próxima você vai fazendo. Também não vai ficar travado, né? Nas próximas você vai observar. Eu só apliquei injeção uma vez na minha vida, hein? Uhum. Mas é assim mesmo. Tremeu? Tu tremeu? Ela falou assim, ó, aplica logo. Eu digo, não tem como. E se eu errar, não aplica. Eu digo, tá bom, então. Se tu morrer, assina logo esse termo aqui, que não foi culpa minha, tá ótimo. Olha, gente, vocês vão aprender a técnica, tá? A gente vai ter isso nas cobaias no dia das nossas aulas, né? A gente aplicando nos colegas. Vocês vão fazer, vocês vão aprender a fazer em intramuscular, tá? No glúteo, no deltoide. Essa daí mesmo que eu fiz. Foi, né? Foi no glúteo? Foi bem anticoncepcional, né? Eu acho que o ultramuscular deve ser mais fácil, né? É, gente. Do que na veia. A veia, dependendo, né? Se ela for com... Porque tem gente que não acha a veia, não tem, ou tem pessoa que não tem facilidade, já não fica mostra, assim, pra ver. No glúteo eu faço todo mês. Lá na UPA. Vocês vão observar que Se tiver cachorro, pode treinar nos cachorros, hein? o scalp, ele é uma borboletinha. Treinada na parede. Sei não. Couro duro. Vocês vão... Pode ser gato, não? Gente, vocês estão demais. Primeiro dia o pessoal vai ficar mais animado, né, professora? Hoje vocês estão ligados no 220. Não, é sério, Acho que porque os tá primeiros dias a acanhado, senhora né? tá falando sozinha. Eu digo, meu Deus. Não, gente, mas eu Vamos gosto que virar vocês hoje. participem mesmo. Por favor, fica muito chato, só eu. E eu quero que vocês tirem as A senhora dúvidas. falou sozinha, ninguém falou nada. Eu digo, meu Deus. Vocês ficaram assustados, eu vi a cara Não, disso. eu não tava falando porque o notebook não tava saindo a minha voz. Hoje eu tô assistindo pelo celular, né? Eu tô mega empolgada. Gente, eu vi vocês com cara de desespero ontem. Eu Fiquei fiquei, 2 dias só escutando, não dá pra me falar? meu Deus, eu assustei. Tô esperando começar, Fica né, falando, minuto? Não, então aí eu falava e acho que era o Hugo que falava assim, não tá saindo. Eu, ai, que bosta. Gente, Era eu não, hein? ontem vocês estavam com cara de desespero. E em espanhol ao mesmo tempo aqui hoje. Hã? Hã? Eu não entendi muito não o que você falou, mas... É porque Escutei eu só um coloquei a tradução espanhol. pra ser espanhol, então eu tô aprendendo os dois em um só. Ah, Moninha. Vai treinar nos bolivianos. tu faz medicina, é? É nesses venezuelanos que estão vindo pra cá encher o saco de novo. Ah, tá, Vou fazer menina. isso também pra mim já ficar craque. Depois vai ficar faltando só inglês. Não, mas é sério, o negócio da injeção, tipo, hoje a minha mãe foi coletar sangue lá na UPA, né? A moça estourou a veia dela. Gente, é porque às vezes é difícil. Vocês vão ver, vocês vão ter experiência. Furar idoso é difícil. Criança é pior ainda, gente. É porque tipo, a veia dela é muito aparente, mas quando vê ela agulha, some tudo. É por causa do nervosismo, Tem gente que é assim mesmo. né? E Que ela some, vê? As veias elas somem. Desidratada. Desidratada. Uhum. A minha mãe, por exemplo, ela tem uma veia de criança, bem fininha mesmo, porque vocês vão perceber que a veia da criança ela é mais fininha, é mais chatinha pra furar. A minha mãe, só eu acerto. Às vezes ela vai na UPA, ela leva 3 furadas. Cobaia, aviso que eu sou igualzinha, viu? Uhum. E aí vocês vão sofrer no laboratório, então, se furando. ó. Ai, meu Deus. Contando que A meu minha braço veia foi é bem empinado, eu não quero. Aí sai com o braço engessado. O pessoal vai pensar que eu sou usuário de droga. Meu Deus! Meu dia, uma vez no médico posto me deixaram sair com os 2 braços só roxão. Gente, Aí mas, digo, pronto, achar que eu me drogo. mas vocês vão ver que até aquelas veias que são aparentes, às vezes é difícil. Essa é a pior parte, professora, que eu acho, de estar se furando. Às vezes até quem tem a veia visível é difícil pra achar. Depende muito. Mas vocês vão pegar a técnica. Daqui a pouco vocês estão furando de olho fechado. Não, aí também não. Aí também vai sim, ter vocês vão empolgação ver. Sebo. Com a prática vocês vão ficar top. É tudo questão de praticar, né? Isso. Pode Se continuar. for possível, eu vou fazer a fila aqui nos meus parentes. Eu vou continuar, porque senão vão terminar 10 Não vamos longe.
Vamos, gente, que ainda tem... A noite toda. Vamos que tem muito assunto ainda. Agora que a conversa paralela vai começar. Eu vou desligar o microfone de todo mundo, viu? Eu vou conectar no notebook, não tá saindo voz. Ai, gente, vamos continuar, que a aula é grande. E vocês vão sair assustados de novo, eu não tô brincando. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá, galera? Hoje tá mais tranquilo, tá bom? Mas, se tiver dúvida, pergunta. Então, voltando, a gente utiliza muito a abreviatura, né? Como eu falei, justamente para facilitar a anotação, porque a nossa anotação ela é muito completa, é bem rica mesmo. Aqui fala também, né, que a gente utiliza frases curtas para exprimir cada observação em uma frase. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, mas vocês não vão saber o que é. Quando você vai colocar que o pulmão, você fez uma ausculta pulmonar no paciente, você viu que o pulmão dele tá limpo, né? Você não auscultou nenhum ronco, nenhum sibilo. Você vai fazer como essa anotação? Murmúrio, vesicular, fisiologicamente, distribuído, sem ruído adventício. Caraca, mas que negócio grande! Sabe como que a gente faz? A gente anota só a sigla. M, V, F, D, S, R, A. Simples, tá? Aí a gente abrevia. Aí seria mais simples colocar pulmão de talinho. Mas não pode, porque a gente utiliza nossos termos científicos, termos técnicos. Ai, sim, o povo brasileiro dificulta a vida. É mais chique. É porque assim, né, a gente se entende, né? Vocês vão perceber que vai virar... É um profissional, né, professor? Vocês vão perceber que vai virar rotina. Vocês vão falar daqui a pouco, o paciente está ictérico, a pessoa vai lá para tua casa, o que é ictérico? Vocês vão sair tão nojentos quando vocês estudarem isso, que vocês vão falar em termos técnicos em casa, para poder aprender, tá bom? Ictérico é pele amarelada, tá? Só para deixar mais claro. Então é isso, tá? Essas são as regras da nossa anotação. A gente também não pode estar deixando espaço entre as anotações e a assinatura. Digamos que você terminou, fez toda a sua anotação bonitinha, e aí, ponto final. Aí sobrou um espaço para fechar a folha, você faz uma linha, tá bom? Uma linha, um traço contínuo para fechar a sua anotação, aí você carimba e assina, tá? Porque se você deixa um espaço, alguma pessoa mal intencionada pode colocar alguma outra coisa ali naquele espaço, tá bom? Elas também devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Devem ser precedidas sempre, regra, data e hora. Conter assinatura e identificação do profissional no final de cada registro. Não devemos conter rasuras, como eu falei para vocês. Se errar, coloca aspas, abre aspas, digo, fecha aspas. Aí corrige o que você errou, tá bom? Não deve ter entrelinhas e nem linhas em brancos ou espaço. Foi o que eu falei para vocês, né? Sobrou espaço, faz um traço contínuo e fecha. Importante aqui, o técnico, né? Ele não deve anotar dados referentes ao exame físico do paciente. Isso é privativo do enfermeiro, tá bom, pessoal? Vocês não fazem a questão do exame físico, como por exemplo, palpação de abdômen. Vocês não fazem esse tipo de exame. Vocês fazem outro tipo de cuidado. Esse tipo de cuidado é privativo da gente que é enfermeiro, tá? Vocês fazem curativo, vocês não passam sonda também, sonda vesical, sonda de demora, é tudo privativo do enfermeiro. Na disciplina de ética, vocês vão estudar o que é privativo do enfermeiro e o que é do técnico, tá bom? O que o técnico pode executar. Eu fiz aqui para vocês um roteiro bem bacana para vocês fazerem as anotações de vocês. Como a gente está começando, vocês não vão entender muito bem algumas coisas, mas esse roteiro ele vai servir para vocês quando vocês forem fazer qualquer tipo de anotação em estágio, quando vocês forem cobrados, tá bom? Porque, gente, de verdade, tem aluno que chega em estágio e ele não sabe fazer uma anotação, porque ele às vezes culpa o professor, diz que o professor não ensinou, né? E aí, pra gente não ter esse problema, vocês já cheguem lá com a colinha de vocês e façam, tá bom?
Uma coisa que eu também vou falar para vocês, as anotações, o modelo, né, de anotação, ele pode mudar de profissional para profissional, mas sempre tem que ter as regras básicas, né, conter as informações do paciente, sempre começar com data e hora e no final assinatura e carimbo. Comportamentos que são observados, né, relativos ao paciente. O que a gente tem que observar quando a gente vai fazer uma anotação? Como que está o nível de consciência do paciente? Como que está o estado emocional do paciente? Se aquele paciente ele está lúcido, se ele está orientado, como que está a integridade da pele dele, se tem presença de úlcera por pressão, de lesão por pressão. Como que tá a hidratação, a gente faz aquela pinça cutânea que vocês vão aprender a fazer, que é a prega cutânea, para ver se a pele dele tá hidratada, se aquele paciente tá aceitando bem a dieta, se ele deambula, né, se ele caminha, se é um paciente acamado, se é um paciente de cadeira de rodas, como que tá a eliminação dele. Hoje ele fez cocô, a gente sempre pergunta pro paciente, o senhor fez cocô hoje, seu João? O senhor fez xixi? Aí ele vai falando pra gente, tá bom? E a gente sempre tem que perguntar se ele comeu, como que tá a aceitação da dieta dele, né? E a gente também vê a presença dos catéteres, né? Que seriam os acessos, se tem sinais flogísticos. O que é sinais flogísticos? São os sinais de inflamação, se ele está sentindo dor, se tem calor, né, se está quente, aquela parte do acesso, se está vermelha, se tem presença de secreção, tá bom? Então, tudo isso a gente observa em relação a catéteres e adrenos. A gente também, né, tem que anotar se a gente fez a mudança de decúbito do paciente, como que está o posicionamento do leito dele, se ele tomou banho. O que é isso aí, decúbito? Decúbito é a posição do paciente. Os pacientes acamados, geralmente, eles não conseguem se virar com facilidade, trocar de posição, o que vai ocasionar uma úlcera de pressão, aquela lesão por pressão. Não sei se vocês já presenciaram alguma lesão por pressão. E aí da nossa... Aquelas feridinhas? Isso, fica aquelas feridas e às vezes, pessoal, fica muito grande aquela ferida. Isso acontece. Ah, meu irmão teve. Minha mãe teve também. Ele era acamado? O meu irmão ficou 2 meses internado porque ele acabou levando 8 tiros na tentativa de assalto. E isso ocorre por conta de que a equipe, né, não mudou o paciente de posição, não colocou ele para o lado, não fez essa mudança que a gente tem que fazer. Realmente, a minha mãe na época não mudaram ela. Ela era toda hora na mesma posição. A minha mãe acabou não resistindo, faleceu, mas ela ficou com essas feridas. Cria, e é muito fácil, pessoal, criar. Aí cria na região, principalmente sacral, que é essa região do bumbum, na região... Isso foi aí mesmo. E fica muito grande, né, também. E é muito difícil tratar a úlcera, gente, é muito complicado. Mas é bom muito, tipo, assim, passar aquele tal de óleo de girassol, né? O óleo de girassol, ele é para hidratar mais a pele, né? Para fazer com que aquela pele, ela fique mais hidratada ao redor da úlcera, tá? E aí tem que fazer a limpeza e o curativo direitinho, para poder cicatrizar. E da minha mãe ficou mais, assim, difícil para curar, porque além de ser na região do bumbum, né? E ela usava fralda descartável, esquentava muito, e aí ficava difícil. Também é comum dar na região do tornozelo, lá do trocânter, né? Do pé. Geralmente dá muito úlcera por pressão nesses locais, na escápula aqui, que fica na região dos ombros. Tá bom? Então é importante, né, que a gente mude o paciente de posição para prevenir essas lesões por pressões, né? A gente faz essa mudança geralmente a cada 2 horas. A gente vai lá e vira o paciente. A gente só não muda o paciente de posição se for um paciente que ele tem uma contraindicação, tá? Mas geralmente os pacientes que pode ser mudado de posição, a gente faz essa mudança. E às vezes o paciente é obeso, a gente sempre precisa de uma ajuda de um outro profissional para fazer essa mudança. E infelizmente é muito displicente a equipe de saúde com isso, principalmente o técnico e o enfermeiro. A gente às vezes acaba não fazendo por cansaço, né? Esquece, e aí ocasiona as lesões por pressão, tá bom?
Aí a gente também tem que fazer a anotação do banho, né? Se o paciente ele tomou banho sozinho, se você fez o banho no leito. A questão dos curativos, se você fez a troca de curativo. No curativo a gente também troca o curativo e sempre coloca a descrição no curativo. Nome do profissional que fez, a hora que ele fez o curativo e a data, tá bom? Deixa eu perguntar. Pode perguntar. Desculpa, mas até aqueles curativos que, tipo assim, a pessoa tem que fazer a cirurgia e tem que tirar, tipo, acho que é a tripa, sei lá, uma coisa pra fora, que fica, tipo assim, na parte da barriga também, a gente que faz esse curativo? Sim, a equipe sempre é o técnico que faz, tá? De colostomia, né? Que fica aquela bolsa de colostomia que é feita para quando o paciente não consegue evacuar. Não sei se vocês já viram. Vocês vão estudar direitinho isso, mas sempre é o técnico que faz cirurgia de colostomia. A gente faz o curativo, tá? Tá bom. Aí a gente também anota sobre se foi retirado algum dreno, algum catéter, né? Alguma sonda. Tudo isso a gente anota, tá bom? Sobre o repouso do paciente, se ele descansou bem, se ele aceitou a medicação, se ele fez o tratamento direitinho. São todos dados que a gente precisa anotar no nosso prontuário. A gente também tem que anotar, né, as alterações do quadro clínico do paciente. Geralmente no prontuário vem para a gente aferir os sinais vitais a cada horário. Aí a gente vai, faz a aferição dos sinais vitais, vê a pressão, vê a temperatura do paciente, vê tudo e faz a anotação e checa no prontuário. Vocês vão entender direitinho o que é checar quando a gente vier fazer realmente a disciplina de sistematização das técnicas básicas. O que seria esse checar? Por exemplo, lá no prontuário do paciente tem sinais vitais e medicação. E aí a gente vai lá, né, ver no prontuário que às 14 horas a gente tem que aferir os sinais vitais e fazer uma medicação. A gente faz esses cuidados e aí checa. Checar é tipo riscar, na verdade, fazer um tracinho lá no prontuário para outro profissional, quando chegar, ele não fazer novamente. Ele vê lá no prontuário da Dona Maria que ela já tomou a medicação e que já foi aferido os sinais vitais dela, tá bom? Aqui também, né, a gente tem que anotar sobre as intercorrências do paciente, sobre as providências que a gente tomou, né? Por exemplo, o paciente ele tá com febre, né? E aí lá no prontuário tem assim, dipirona se necessário, SN. E aí você sabe que se ele tiver com febre, você pode fazer, tá lá se necessário, e aí você vai lá, faz e anota. E como foi os resultados? Com o tempo, né, o medicamento ele faz o efeito, e aí você vai lá verificar novamente a temperatura dele e ver que a dipirona fez efeito. Se não tiver feito efeito, a gente anota também, e aí quando houver uma visita médica, o enfermeiro ele vai e repassa tudo para o médico, para trocar, né, no caso, a medicação. A gente também, né, sempre, né, falei para vocês agora, né, que tem a visita médica especializada, né, que são as medidas terapêuticas que são realizadas pelos membros da equipe, né. O médico ele sempre faz as visitas para avaliar o cuidado, né, daquele paciente. O paciente ele também tem um atendimento com o fisioterapeuta, com o dentista, com o nutricionista, com o psicólogo. E a gente, a equipe de enfermagem, a gente tem um papel fundamental. Por quê? Digamos que o paciente, você foi fazer a higiene oral do paciente, você observou que tem presença de cárie nos dentes. Você anotando, quando for passar ao médico, ele vai ver no prontuário que aquele paciente está precisando de uma avaliação com o dentista, tá bom? E a questão da nutrição, né? O paciente não aceitou a dieta. Aí a gente vai sentar com o nutricionista, né, a enfermeira, a equipe, para a gente saber como que a gente pode estar procedendo. Se pode estar mudando a dieta do paciente, para que ele possa depois, né, não ter consequências piores.
A gente tem que orientar sempre o paciente. A gente sabe que essa questão da orientação ela é muito presente na nossa área, né? A gente tem que orientar sempre quanto à atividade física, quanto à nutrição e o uso dos medicamentos. Gente, a atividade física e a alimentação, elas são fundamentais, porque é através dessa atividade física, dessa alimentação saudável, que a gente consegue evitar inúmeras doenças, né? Como hipertensão, diabetes, todas essas doenças que são causadas por uma má alimentação, que tem fatores de risco, né? A má alimentação, a falta de atividade física e sobre o uso dos medicamentos, né? A gente tem que orientá-los quanto a tomar o medicamento no horário certo, principalmente quando o paciente ele recebe alta, tá bom? O paciente recebe alta, aí a gente tem que fazer toda aquela orientação para ele. Dar a receitinha dele, entregar os exames dele, para que ele possa ir para casa. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de prontuário, tá? Como que é anotado no prontuário. Como eu falei para vocês, começa sempre pela data e hora. Aí eu coloquei o nome de um paciente fictício, né? Paciente ACM, no caso seria o nome do paciente de vocês. Ele apresenta-se consciente, né? Como eu falei, a gente sempre observa como que tá, se ele tá orientado, se ele tá comunicativo, se ele tá lúcido. Ele tá equitérico, né? A gente fala sobre como que tá a aparência daquele paciente, se ele tá pálido, se a pele dele tá amarelada, que é equitérico, se tá azulada, né? Que é cianótico. Então, a gente começa uma anotação assim, falando sobre o estado do paciente. Se ele aceitou bem o jejum, né? Se ele não aceitou, a gente também anota. Como que foi o banho, se ele tomou um banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, ou se ele tomou o banho no leito, né? A gente vai colocar todas essas informações. Se ele está caminhando, que é deambulando, a gente verifica no final os sinais vitais, aí a gente anota se ele está febril, que ele está sem febre, né, aqui no caso, mas se ele está dispneico, se ele está eupneico. O que é dispneico, professora? Se ele tem dificuldade para respirar. Como que você vai saber? A partir do momento que você avalia os movimentos respiratórios dele, que a gente vai aprender na prática, tá? Se a pressão dele estava boa, ele está normotenso. Se os batimentos dele estavam entre 60 e 100 batimentos por minuto, ele está normocárdico. Se ele tem um acesso venoso, né? Como que está esse acesso venoso? Qual é o membro desse acesso venoso? Se tem presença de sinais flogísticos, que são os sinais de inflamação, calor, edema, vermelhidão, né, que é o rubor, se tem presença de secreção. Aí aqui a gente coloca, né, abdômen, dolorosa palpação. A gente observa que o abdômen dele tá doloroso. Aí, sonda vesical de demora, né? O paciente aqui, ele tá com uma sonda. E aí a gente anota como que tá a urina, né? Quantidade da urina. Aqui eu coloquei débito de 200 ml, coloração alaranjada, a eliminação intestinal dele, né? A gente pergunta pro paciente se ele fez cocô, se ele fez xixi. Aí a gente anota também. No caso aqui, eu coloquei que ele tá com a eliminação intestinal ausente há um dia, né? E aqui, se ele tá bem, se aquele paciente ele tá sem dor. No momento aqui, o paciente ele tá com uma dor no corpo todo, dor generalizada. Algia, pessoal, significa dor, tá bom? Aí a gente assina com o número e registro do nosso Corém. É só essa, tá? A anotação do prontuário é um exemplo para vocês. Mas a gente tem anotação de admissão, a gente tem anotação de alta, a gente tem anotação de transferência, vários outros exemplos de anotação. Essa aqui seria a anotação do dia a dia, no prontuário do paciente. Então, a gente tem que saber identificar tudo isso, né? A gente tem que primeiro chegar no paciente, se comunicar com aquele paciente, fazer um questionáriozinho, né? Uma entrevista, perguntar se ele dormiu bem, se ele comeu, se ele fez xixi, se ele fez cocô. E aí no final a gente vai anotar, tá bom? Vamos lá.
que é a admissão, pessoal? A admissão, ela é a entrada, né, e a permanência do paciente no hospital por determinado período. O objetivo que a gente tem, né, na admissão é facilitar a adaptação do paciente no hospital. Porque assim, pessoal, aquele paciente, ele tá no hospital não é porque ele quer, né? Ele tá lá porque ele tá doente, ele tá precisando de um tratamento. E a gente sabe, né, que ele não tá à vontade naquele ambiente, ele não tá bem. Então a gente tem que tornar a vivência daquele paciente o melhor possível, né? A gente tem que proporcionar um conforto para aquele paciente, para que ele se adapte melhor naquele momento de doença. Na unidade de internação, ele vai ser recebido por um profissional, né, e é encaminhado para um quarto ou enfermaria. Ele deve ser recebido sempre com gentileza, né, para aliviar a ansiedade dele, porque geralmente esse paciente ele está preocupado com a saúde dele. Então a gente tem que fazer com que aquele paciente, né, seja recebido o melhor possível, né? A gente tem que ser receptivo. E infelizmente a gente se depara em algumas unidades, né, com profissionais mal-humorados, com profissionais mecânicos que não estão fazendo o trabalho porque querem, né? Sim, porque são obrigados, porque precisam receber, não fazem o trabalho com amor. E aquele paciente ele já está debilitado, né? E ele está num ambiente que ele não gosta, que é o hospital, né? Geralmente ninguém gosta de estar em hospital, só quem trabalha mesmo, e olhe lá. Então é muito bom, é importante que a gente tenha esse acolhimento com o paciente, né? A gente tem que acolher aquele paciente. Pois essa primeira impressão ela é fundamental para o paciente, para os familiares, para que ele pegue confiança no hospital e na equipe que ele que vai atender ele, né? Porque esse paciente ele tem que confiar na gente, para que a gente possa prestar um cuidado melhor para ele. Então, a admissão tem que ser feita dessa forma. Aqui eu coloquei um exemplo de anotação de admissão. Tá? Só para vocês guardarem também com vocês, tá? Não vai ser cobrado não, isso aqui. A gente inicia pela data e a hora, né? Sempre toda anotação. Coloca o nome do paciente, né? Paciente Anderson alguma coisa. Admitido no setor. Como que esse paciente veio? A gente sempre tem que colocar na admissão como que ele chegou no hospital. Se ele veio de cadeira de rodas, se ele veio de ambulância, se ele veio caminhando, com quem que aquele paciente veio. Nesse caso, ele veio acompanhado pela mãe. E para que ele veio, né? Para tratamento de amigdalite. Quais são os sintomas que o paciente está apresentando? Dor na garganta, dificuldade da deglutição, o paciente ele está tendo febre, né? Está com hipertermia, com dor de cabeça, que é cefaleia, ele tem calafrios, sente dor na nuca. Ok, a gente colocou como que esse paciente veio, com quem que ele foi, com quem que ele chegou na unidade e quais são os sintomas que ele está apresentando. Aí a gente vai anotar os sinais vitais dele. Sempre na admissão, a gente vai fazer a aferição dos sinais vitais, que é pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, quando a gente tem um oxímetro na unidade, né? Geralmente tem, e a temperatura axilar do paciente. Então a gente faz toda essa anotação. Depois que a gente colhe os sinais vitais, né? E aí a gente continua na nossa anotação. Ele relata apresentar um sono agitado. Então a gente vai conversar com o paciente para saber como que ele tá, né? Se ele se alimentou, se ele fez uso de alguma medicação, né? Porque como ele estava com dor, ele pode ter tomado alguma medicação, se ele é alérgico a alguma medicação, né? Se ele fuma, se ele bebe, se ele tá fazendo cocô, como que tá a questão do xixi dele, né? A coloração também do xixi dele é importante a gente saber, porque ele tá tendo febre, então ele pode estar com algum tipo de infecção. Esses dados, eles são muito importantes para ajudar no diagnóstico, tá bom? Há mais ou menos 6 anos, ele apresentou uma infecção urinária, né? Sendo realizado apenas o tratamento clínico. Então, a gente faz toda essa entrevista, toda essa anamnese com o paciente.
A gente verifica também como que tá a pele dele, sobre a questão da pega cutânea, né? Tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, como que tá a garganta. A gente pega a nossa lanterninha, pede pro paciente colocar a língua para fora, para ver como é que tá, se tem presença de placas nas amígdalas, tá bom? Se ele tá com dificuldade de verbalizar. Então, gente, depois de tudo isso, né, a gente coloca o soro, né, na mão dele, né, faz a instalação do soro e pede para ele ficar em repouso no leito, assina e coloca o número do nosso Corém, tá bom? Não se assustem, tá? É muita coisa, mas aqui é só exemplos e eu não vou cobrar a anotação de vocês. Só para vocês já irem se familiarizando com o curso. Sobre a alta, né? A alta ela é o encerramento, né, da assistência prestada ao paciente no hospital. Ele vai receber alta quando o estado de saúde dele melhorar, né? Quando ele conseguir se recuperar e aí, geralmente, continuar o tratamento em casa. E a alta ela é assinada pelo médico, tá bom? É só o médico que declara óbito e é só o médico que dá alta. Aqui eu coloquei como que vocês devem fazer uma alta hospitalar, né? O que vocês devem anotar? Vocês devem colocar sempre data e hora, nome do paciente, aí vocês vão colocar como que foi, né? Quando que ele recebeu alta, né? Geralmente é após avaliação médica e melhora clínica, né? Aí vocês vão colher os sinais vitais dele e vão fazer sempre as orientações para ele, né? Quanto ao uso da medicação, entregar sempre os exames dele, né? Dar orientação sobre os curativos, né? Se ele pode fazer atividade física, a gente pede para ele fazer atividade física. Se ele não pode, a gente pede para ele evitar. E aí no final a gente coloca a assinatura e o número do nosso Corém. Vocês estão entendendo? Sim. Estou. Estamos tentando. Tá dando certo? Bastante curioso, né, Tá professora? dando Tá certo. despertando. Eu tava fazendo joinha achando que a minha câmera tava ligada. Tá bom, então. Vamos continuar, tá? Pera aí, gente, que eu tô só respondendo aqui, mas já, terminou. Agora, né, a gente vai falar sobre a transferência interna do paciente. O que é essa transferência? É a transferência do paciente, por exemplo, da enfermaria para a UTI, entendeu? É de um setor para o outro, acontece dentro do próprio hospital, né? E ele vai ser transferido quando ele necessitar de um cuidado específico, né? Como eu falei para vocês, digamos que ele está na enfermaria e o quadro dele piorou, e aí vai ser necessário ele ir para a UTI, a gente vai fazer a transferência desse paciente, tá bom? O exemplo de transferência, coloquei aqui para vocês também, um exemplo de transferência, de anotação. Data precedente da hora, nome do paciente, a gente também verifica os sinais vitais do paciente, né? Como eu falei para vocês, a pressão arterial dele, a frequência cardíaca dele, a frequência respiratória. Não se preocupem com os parâmetros agora, vocês não vão estudar esses parâmetros nessa disciplina. A gente vai estudar em técnicas básicas, tá bom? A gente também vai colocar no prontuário como que aquele paciente tá, né? Se ele tá se queixando de dor de cabeça, se ele tá com dificuldade para respirar. E a gente vai comunicar sempre ao médico assistente, né? E a gente sempre comunica também em relação à administração de algum medicamento. Nesse caso aqui, o paciente ele estava com a pressão um pouco alta, né? Aqui tá 25 por 18, 250 por 180. Então, foi feito a Dalat sublingual, que é uma medicação para quem tem pressão alta, é um antihipertensivo, né? Aí a gente verifica novamente, como eu falei para vocês, sempre que a gente faz algum tipo de intervenção, como medicação, a gente tem que verificar novamente os sinais vitais, né? Após um tempo, para ver se aquela pressão ela baixou.
Aí vocês perceberam que aqui nesse exemplo, a pressão ela baixou pouco, né? E aí a gente vai comunicar novamente ao médico que vai solicitar a transferência do paciente para a UTI, porque a pressão dele não está sendo baixada com a medicação. E aí a gente vai anotar como que aquele paciente foi para a UTI. Ele foi em maca, ele foi de cadeira de rodas, quem que levou? Equipe de enfermagem. O que que ele estava portando? Ele estava com soroterapia? Onde que era esse acesso? Se era na mão esquerda, se era na mão direita, em qual região que era? Como que aquele paciente foi, né? Se ele estava consciente, se ele portava alguma sonda, como que estava a questão da urina, né, na sonda, e no final a gente vai colocar novamente os sinais vitais dele, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura axilar, frequência respiratória e saturação, tá bom? Aí no final a gente assina com o nosso número do Corém. O óbito. Como que é feito os óbitos, tá? Como eu falei para vocês, só quem vai declarar óbito, né, é o médico. E os procedimentos que a gente tem que fazer, né? A gente tem que verificar os cuidados que foram realizados, né? Como, por exemplo, nas paradas cardiorrespiratórias, se teve manobra de RCP, o horário, o médico que constatou o óbito, o horário em que foi desligado os aparelhos, os curativos que foram realizados, os materiais que foram utilizados no preparo do corpo. Vocês vão aprender a preparar o corpo também, tá bom? Vocês vão fazer todo o preparo do corpo do paciente quando ele morre, tamponar os orifícios, a questão de trocar os curativos. Rapaz, chama o Badeco. Oi? Não entendi, mas vamos continuar. Chama o Badeco em preparar o corpo, tem medo de gente morta. Mas a gente faz, pessoal, cuidados pós-morte. Vocês vão aprender isso no laboratório. Até no óbito a gente... Eu estou falando que eu tenho medo de gente morta. Como é que você preparar? Pois é, mas... Quem faz é o técnico, né? E não o enfermeiro, né? Quem faz é o técnico, mas o enfermeiro ajuda também, tá bom? Né? Aí a gente troca a fralda dele, a gente faz o tamponamento do nariz, da boca, faz todo o cuidado, tá? Vocês vão aprender a fazer no laboratório. E a gente encaminha para o necrotério e coloca o horário também, tá? A gente identifica o morto, coloca... A gente pode maquiar também? Pode o quê? Maquiar o corpo? Não, a gente tem que deixar ele limpinho e com os orifícios tamponados, tá bom? E qual é o exemplo de anotação de óbito? A gente vai colocar a data e a hora, o nome do paciente, aí vai colocar o que aconteceu, né? No caso, ele apresentou uma piora no estado geral, a pressão dele, né? Ela fica inaudível, a gente não consegue mais verificar a pressão, o pulso não é mais palpável, os movimentos respiratórios, eles ficam ausentes, óbvio, né? Ele morreu. Aí a gente comunica o médico plantonista, né? Aí o médico ele inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar, que é a RCP, e ele faz tudo conforme os protocolos, tá? E aí digamos que esse médico tentou salvar aquele paciente durante 45 minutos, mas não obteve sucesso. Então, o médico ele vai constatar o óbito a partir do momento que passou esses 45 minutos tentando reanimar, tá bom? E só quem constata óbito é o médico. E aí a gente vai realizar o preparo do corpo e encaminhar o necrotério. E essa questão aqui do preparo do corpo é uma coisa que a gente vai estudar mais pra frente. Aí no final assina, coloca o nosso número de Corém. Aqui, né, eu só coloquei mais uma questãozinha sobre o carimbo, né? Ele é obrigatório? Não, pessoal, já tinha até falado para vocês que ele é facultativo, né? Mas que o carimbo, ele nos ajuda bastante, né? Ele economiza tempo da gente, né? Ele é bem prático, na verdade, né? Então, o carimbo não é obrigatório. O que é obrigatório é o nosso nome e o número do nosso Corém, tá bom?
Esse número do Corém, a gente paga alguma coisa por ele? Como é que é? Paga uma anuidade todo ano, que é doendo no coração. Quando vocês formarem, vocês vão fazer colação de grau, a gente na escola vai entregar para vocês toda a documentação, diploma, histórico, tudo que vocês precisam para tirar o Corém. Aí vocês vão no nosso Conselho Regional de Enfermagem, que fica, eu nem sei o nome da rua, mas fica aqui no centro, ali próximo ao SAMU, Conselho Regional de Enfermagem. Vocês levam os documentos de vocês e vão pagar uma taxa para poder tirar o Corém. A taxa de técnico eu não sei, mas o valor, mas deve ser cerca de R$200, eu não tenho certeza. E todo ano vocês pagam essa anuidade. Ah, então tá, é por ano, porque se fosse por mês estaria lascado. Não, vocês pagam por ano, vocês pagam para tirar e todo ano vocês pagam, tá bom? Aí aqui no artigo 35 fala que a gente tem que colocar o nosso nome completo, né? E tem que estar legível, né? Aqui tá falando sobre a questão do carimbo, né? E a categoria de inscrição do Corém. Nós assinamos ou rubricamos no exercício profissional. E o carimbo, ele é facultado, né? É facultativo, é opcional. Mas, em contrapartida, a gente tem que colocar sempre o nosso nome e o número do nosso Corém. E quando se tratar do prontuário eletrônico, nós devemos colocar a nossa assinatura digital, mas ela tem que ser certificada, tá bom? Tem que ser registrada. Chegamos ao fim. Vocês gostaram? Vocês têm dúvidas? Olha, eu vou passar uma tarefinha para vocês. Vocês gostam muito, são bem curiosos, né? Pesquisem, não vou cobrar ponto, não vai valer ponto, mas pesquisem sobre os termos técnicos que eu falei para vocês, porque aí eu coloco algumas coisas e vocês ficam perdidos, né? Porque é o primeiro contato de vocês. Aí vão pesquisando. Oi? Esses termos. Eu mandei lá no grupo que a gente tem esses termos. Ai, que bom, muito aplicado. E estudem os princípios do SUS, tá? As doutrinas, os princípios, pra gente poder debater na aula de segunda, tá bom? Amanhã a gente vai continuar sobre o SUS, né? Eu dei essa pausinha hoje para vocês irem digerindo melhor. E amanhã a gente entra na Lei 8080 e é bastante leitura, tá? A gente vai ler, a gente vai tentar entender a Lei 8080 e a Lei 8142. Amanhã vai ser puxado. Amanhã a Verusca vai ajeitar o fone dela e ela vai falar mais. Então tá, pessoal. Muito, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Até amanhã.